Boa noite, então a gente está voltando aqui para mais uma questão do IME, tá? Mais uma questão discursiva, dessa vez foi a 7ª questão, tá? A gente vai começar escrevendo aqui da seguinte forma, o seno de π sobre 14, tá? Se eu pegar aqui o ciclo trigonométrico, tá? O seno de π sobre 14, tá? O π ele está aqui, se eu dividir ele em 14 pedaços, ele vai vir aqui assim aproximadamente, né? Vamos supor que o seno de π sobre 14 ele vai dar nessa altura aí, tá? π sobre 14, tá? Se eu quiser transformar ele para cosseno, ele vai ter que vir mais ou menos para cá, né? Para bater nessa linha aqui assim, tá? Então como é que a gente faz essa conta? Então aqui, ó, para eu escrever ó, seno de π sobre 14 é a mesma coisa que o cosseno, tá? De π sobre 2 menos π sobre 14, né? Ou seja, o seno de π sobre 14 é a mesma coisa que o quê? O π sobre 2 menos π sobre 14. Você imagina que isso vai ficar 7π sobre 14 menos π sobre 14. Vai ficar cosseno de 6π sobre 14. Né? Então, isso aqui, esse cantinho daqui é para eu fazer meu rascunho, tá? Então, a primeira conclusão que eu cheguei é que o seno de π sobre 14 é a mesma coisa que o cosseno de 6π sobre 14. Então, escrevendo essa equação aí de cima, vai ficar como? 1 sobre b é igual ao cosseno de 6π sobre 14 vezes o seno de 3π sobre 14, eu vou escrever como quem? O cosseno de 4π sobre 14, né? E o seno de 5π sobre 14 é igual ao cosseno de 2π sobre 14. Tá? E simplificando isso daí, vai ficar como? Ó? 1 sobre b é igual ao cosseno de 3π sobre 7 vezes o cosseno de 2π sobre 7 vezes o cosseno de quem? π sobre 7. Ou seja, 1 sobre b, tá? 1 sobre b vai ficar sendo igual a quem? Menos o cosseno de 4π sobre 7, tá? Então, aí vocês perguntam assim, como é que vai ficar? Como é que você fez esse negócio daí, né? Então, a gente vai chamar isso aqui de asterisco, tá? E vou aqui para o meu rascunho, tá? E vou calcular quanto que é o cosseno de 3π sobre 7, tá? Se eu quiser fazer com que o cosseno fique com o mesmo valor, né? Só que negativo ali, ó. O que vai acontecer? O cosseno de 3π sobre 7, vamos supor que ele esteja por aqui assim, tá? Sei lá, por aqui. Se eu quiser que ele fique negativo, ou eu vou trazer ele para cá, certo? Ou eu vou trazer ele para onde também? Para cá. Aí nesse caso aí que eu fiz, ó, o cosseno de 3π sobre 7 é igual a menos o cosseno de 4π sobre 7, ele vai ficar aqui, ó, no segundo quadrante, tá? Ou seja, esse valor que está aqui é a mesma coisa que menos o cosseno de π menos 3π sobre 7, tá? Então, apagando aqui esse ciclo trigonométrico aqui, a gente não precisa mais dele. Então, vai ficar que o cosseno 3π sobre 7 é igual a menos o cosseno π menos 3π sobre 7. Se você me explicar, vai ficar 7π sobre 7 menos 3π sobre 7, 4π sobre 7, que é esse valor que está aqui. Agora, a gente vou continuar multiplicando. Cosseno
de 2π sobre 7 vezes o cosseno de π sobre 7. Eu fazendo agora uma adaptação aqui, vou jogar aqui para essas fórmulas matemáticas essenciais. Aqui, ó. Vendo essa fórmula aqui, ó. Seno de 2a é igual a 2 seno a cosseno a. Voltando para lá agora, tá? O que eu vou fazer aqui para adaptar? Se eu multiplicar em cima, tá, por 8 vezes o seno de π sobre 7, tá? E multiplicar embaixo também por 8 vezes seno de π sobre 7. O que vai acontecer? O 8 é 2 vezes 2 vezes 2, né? Então eu posso chegar aqui e distribuir o 2 para cada um. 1 sobre b, que é igual a menos 2 vezes cosseno de 4π sobre 7 vezes 2 vezes o cosseno de 2π sobre 7 vezes 2 cosseno de π sobre 7 vezes o seno de π sobre 7. Então, o 8 está aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2, né? E o seno de π sobre 7 está aqui no final. Então, na parte de baixo, eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Para não modificar a minha fração, tá? Então, vou multiplicar embaixo por 8 vezes o seno de π sobre 7, certo? Aí, usando aquela fórmula, né? 2 seno x, né? A fórmula aqui, ó. Seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x, tá? Então, eu vou trocar esse valor e vou multiplicar esse ângulo aqui por 2, tá? Então, vai ficar aqui 1 sobre b é igual a menos 2 vezes cosseno de 4π sobre 7 vezes 2 cosseno de 2π sobre 7 vezes, trocando esse valor aqui, né? Que eu acabei de falar, por quanto? Cosseno. Na verdade aqui é seno, né? Seno 2π sobre 7. Certo? E na parte de baixo, continua aqui. 8 seno de π sobre 7. Vamos lá de novo. 1 sobre b é igual a menos 2 vezes cosseno de 4π sobre 7 vezes 2 cosseno seno. Eu vou multiplicar de novo por 2, né? Vai ficar sendo seno de 4π sobre 7 dividido por quem? 8 seno de π sobre 7. Então, 1 sobre b vai ficar sendo igual. Mesma coisa, né? 2 que multiplica cosseno seno vai ficar menos seno de quem? 8π sobre 7, né? 8π sobre 7. E aqui embaixo vai ficar sendo 8 seno de π sobre 7. Só que aqui eu não tem mais o que fazer, né? Se eu chamar essa parte aqui de cima aqui de 2 asterisco, tá? Eu vou chamar 2 asterisco menos seno de 8π sobre 7. 2 asterístico menos seno de 8π sobre 7 vai ser igual a quem, ó? Se eu pegar aqui, ó, ciclo trigonométrico, né? Esse seno de 8π sobre 7, ele vai estar em qual quadrante, né? Deixa eu ver aqui. Se fosse π sobre 7, ele estaria no primeiro quadrante. Nesse caso, seno de 8π sobre 7, eu acho que ele vai estar no segundo quadrante. Deixa eu ver. Ele está aqui no terceiro quadrante, tá? A minha intenção é transformar ele em seno de π sobre 7, jogar lá para o primeiro quadrante, tá? Se eu jogar ele lá para o primeiro quadrante, ele vai ter que vir aqui assim, né? Ó. Eu vou ter que pegar ele e tirar 180 graus, né? Para jogar ele para ali vai ser ele menos 180 graus, né?
Então, menos seno de π sobre 7 é igual a menos... Menos que menos vai dar mais, né? É igual seno de quem? Apagando aqui. Seno de 8π sobre 7 é igual a menos seno. O que eu tinha falado aqui? Para jogar ele para ali, teria que ser 180, né? Que é π menos 8π sobre 7. Que é igual a menos seno. Π menos 8π sobre 7, só você pensar 7π sobre 7 menos 8π sobre 7, né? 7π sobre 7 menos 8π sobre 7 dá quanto? Aqui eu fiz ao contrário, é 8π sobre 7 menos π. Eu estou jogando ele lá no primeiro quadrante. 8π sobre 7 menos π. Então vai ficar seno de π sobre 7. Tá? Que é a resposta. Seno de π sobre 7. Então, eu peguei na verdade só esses valores aqui. Ó. Então vai ficar aqui para baixo. 1 sobre b é igual a menos seno de π sobre 7, né? Dividido por 8 vezes seno de π sobre 7. Então aqui menos com menos vai dar mais, então eu posso simplificar, né? A gente chega à conclusão que 1 sobre b é igual a 1 sobre 8. Isso implica que b é igual a 8, né? Que é a solução do nosso problema aí. Tá? Muito obrigado por você assistir mais esse vídeo, tá? E até a próxima.